Olá! Boa noite, boa noite. Vamos esperar que o Instagram avise as pessoas que está começando mais uma live de Jazz for Fun, uma Pocket Live, que são as nossas lives de terça-feira. Nossas lives de 30 minutos, são lives curtinhas, com alguns assuntos bem relevantes, bem importantes. E quero muito que vocês participem hoje. Vamos esperar o pessoal entrar aí, pra gente começar em seguida a nossa live de hoje, então. Vamos ajeitar aqui. Hoje nós vamos falar sobre repertório musical. Oi, Júlia. Tudo bom, gente? Bianca? É você? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Pocket Live, Oi. né? As nossas lives de 30 minutos, todas as terças-feiras. Cadê a Bianca? Ah, o Vicente tá perguntando, a Bianca já tá aqui, ó, já entrou. Gente, coloquem muitos corações, porque assim o Instagram consegue avisar mais as pessoas, certo? Quem gostar do conteúdo, mande pros seus amigos, seus colegas, dividam, conversem, discutem sobre os assuntos que a gente sempre fala aqui, porque isso acrescenta demais, não só o nosso trabalho, mas ao trabalho de vocês. Oi, Miriam, boa noite, gente. Gente, ó, o Vicente já deu oi aqui. Vamos então começar? Estou esperando o pessoal entrar pra gente começar a nossa live. Enquanto a gente vai esperando o pessoal entrar para começar, eu tô aqui para convidá-los pro próximo curso de Jazz for Fun, que eu vou fazer em janeiro, que eu vou estar ministrando aqui em Porto Alegre na minha escola. Então eu convido a todos. Quem tiver interesse de vir a Porto Alegre fazer o curso presencialmente ou se quiser fazer o curso online, entra em contato comigo ali no direct que eu consigo passar todas as informações. Oi, Débora! Tudo bem? Pessoal de Aracaju aí hoje entrando também. Tive a oportunidade de Aracaju em novembro, ministrar um workshop, foi muito bacana, foi bem bacana mesmo. Espero logo estar voltando aí, né? Quando essa pandemia nos der uma aliviada. Certo, gente? Coloquem aí muitos corações pro Instagram poder acessar todo mundo e avisar que o Jazz for Fun está começando uma live. Gente, como vocês sabem, toda terça-feira a gente tem aqui a Pocket Live, que é uma live curtinha, não é uma live de 1 hora, mas são lives com assuntos interessantes, assuntos que geralmente se referem ao jazz dance, mas também assuntos que se referem ao mundo da dança em geral. Ó, a Débora colocou, foi demais. Ai, que bom, Débora. Quem sabe logo, logo eu estou aí de volta, né? Hoje eu trouxe um assunto que me faz pensar muito às vezes, que é sobre a questão do repertório musical. A gente às vezes não dá muita bola para esse assunto, mas é um assunto importante porque ele tem uma influência direta na nossa aula. E não só na aula, mas também nas movimentações. Então a gente precisa discutir sobre esse assunto. Então essa foi a pauta que eu trouxe para essa semana. Semana passada a gente teve uma live muito legal sobre aula coreografada ou não, né? Essa foi a questão que eu coloquei. Se a gente coreografa a aula ou se a gente, né, deixa a coreografia mais pro final da aula. Assistam essa live, foi bem bacana, o pessoal contribuiu bastante, colocaram aí bastante suas ideias, né, suas experiências. E é assim que funcionam as lives aqui no Jazz for Fun. Eu gosto muito de partilhar, mas gosto também de ouvir vocês, conhecer um pouquinho mais de vocês. Então coloquem a opinião de vocês sobre o assunto, perguntem, questionem também. Eu acho que eu tô aqui como, na verdade, como um elo, né, pra gente poder tá discutindo, assim, diversos assuntos muito importantes no meio da dança. Então, hoje a pergunta de hoje é, você tem um repertório musical? Você sabe o que é um repertório musical? Né?
O repertório musical é um conjunto de músicas, né, de um determinado autor. Então, geralmente, quando o professor ele inicia um trabalho, ele busca aquilo que toca ele, né? Com certeza, a gente tem, né, músicos e músicas que nos fazem, nos tocam o coração e faz com que, nossa, eu tenho que coreografar essa música. Eu acho que é um gosto muito particular de cada um, né? Escolher o repertório que vai colocar dentro da sua sala de aula, mas ele é muito importante na medida em que o repertório musical vai influenciar no movimento, ele vai influenciar no estilo, ele vai influenciar também na construção musical do seu aluno. Então, são coisas muito importantes que vão influenciar diretamente a nossa aula. Vai também modificar, né, a nossa aula para melhor ou não. Então, a gente às vezes testa muitas músicas diferentes. E tem uma questão que eu acho assim super importante, é de a gente construir a nossa identidade musical. Não só nas coreografias, mas também dentro de sala de aula. De a gente ter músicas que se referem ao que vocês pensam, ou músicas que se referem a algo que vocês tenham alguma ligação, alguma identificação. Eu acho que é muito importante a gente se identificar com as músicas que a gente trabalha. Por quê? Por que eu falo isso? Porque a música, ela sempre vai nos trazer a lembrança da movimentação. Então, eu já conheci vários professores que gostam de trabalhar com o mesmo repertório musical. O que acontece? Eles escolhem lá 3, 4, 5 músicos e trabalham só músicas desses autores, né? Vamos supor, eu gosto muito da Alicia Keys. E realmente, eu gosto muito da Alicia Keys. Então, nas minhas aulas, eu sempre trago uma música da Alicia Keys. Então, as minhas alunas já sabem que na minha aula elas vão ouvir alguma música da Alicia Keys. Então, isso é se identificar, né, com a música e fazer com que os alunos também te identifiquem através da música. E eu tenho certeza que toda vez que as minhas alunas elas acabam ouvindo, né, a música da Alicia, elas vão lembrar da aula, elas vão lembrar dos movimentos, elas vão lembrar de mim, né? Então, por isso que é muito importante a escolha musical, porque ela vai dar a cara pro professor. Beijo, Djalma, entrou agora aqui, tudo bom? Olha, entrou bastante gente conhecida, beijo, até minha mãe tá aí também hoje. Então, gente, o que acontece? Quando a gente constrói o nosso repertório musical, é a mesma coisa da nossa identidade de movimentação. A gente constrói a nossa movimentação assim como o nosso repertório musical. Aos pouquinhos, o que vai acontecendo? A gente vai conhecendo o autor das músicas e vai, então, destrinchando essas músicas e conseguindo fazer com que você trabalhe melhor essas músicas dentro de sala de aula e que o seu repertório flua mais facilmente. Por quê? Porque vocês já conhecem muito a música, vocês já ouviram muito a música. Então, quanto mais a gente entra dentro das músicas escolhidas por nós, a influência do movimento vai ser, né, o primeiro ponto. O segundo é que vai fluir melhor na hora de construir as coreografias, na hora de construir a sua aula. Por quê? Porque vocês já vão ter uma aproximação muito mais forte com a música, então isso vai fluir muito mais fácil. Eu conheço professores que trabalham, né, como eu falei, somente com certos autores, né? Eu trabalho só com essa música, só com esse tipo de música. E por muito tempo eu me questionei se era legal para os alunos. Eu acho que quando a gente trabalha com alunos adultos, tá? Alunos do avançado, alunos do intermediário, é importante a gente ter essa referência musical. Porque para eles vai ser também um norte para os movimentos que eles vão construir contigo, né? Com o professor. Como assim? Eu vou explicar. Quando a gente faz um aquecimento, né, com a mesma música e aquele aquecimento fica por anos com aquela mesma música, acaba que
o professor solta a música e o aquecimento já tá ali, né? O bailarino, ele já absorveu tanto, né, aquela movimentação com aquele tipo de música, que no momento que ele está ali, ele já vai estar naturalmente executando a movimentação. Por quê? Porque de tanto que ele já ouviu aquela música e já sabe que a referência daquele professor vai ser aquela música na entrada da aula. Quando a gente trabalha com alunos mais iniciantes ou com crianças, eu já acho que a gente precisa cuidar um pouco da questão do gosto musical. Por vários motivos. Primeiro, a gente tem que pensar na questão da faixa etária, né? Ela tem que ser condizente com a idade dos alunos. Então é óbvio que se eu for trabalhar com crianças, eu vou ter que buscar um repertório musical, primeiro, por crianças que cantem, né? Eu sempre tento procurar músicas que sejam cantadas por crianças, porque as crianças se identificam com outras crianças, né? Então isso é bem importante. A outra coisa é que se é uma música em inglês, a gente precisa tentar descobrir se a letra dessa música ela pode ser usada para essa faixa etária, né? Se é uma música que não fale, né, coisas que não é da identificação do professor, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? Os nossos alunos hoje em dia, eles entendem muito inglês, então é muito fácil de eles entenderem tudo que está sendo falado ali nas músicas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com com esse detalhe, tá? O Djalma colocou ali, eu pesquiso a letra. Quando a gente entra dentro das letras, né, das músicas, às vezes a gente consegue até ter ideias para a movimentação que a gente quer aplicar naquela música. Isso é bem importante. Ou até o sentimento que a gente quer imprimir. Então é muito legal traduzir a música, ou escrever a música, ou pegar, né, toda a descrição e cantar a música, né? Por que não cantar a música em casa? Então, eu acho muito importante a gente fazer esse trabalho de pesquisa, não só para as coreografias, que geralmente a gente faz esse tipo de trabalho quando a gente vai coreografar, mas também esse tipo de trabalho é muito válido quando a gente está construindo as nossas aulas, né? Principalmente as aulas das crianças, as aulas, né, de alunos iniciantes. Como eu falei anteriormente ali no início, eu sempre ficava meio assim, mas será que eu uso a mesma música de novo? Elas não vão achar chato e tal? É a mesma música de novo? Quem faz a minha aula já tem uma referência que eu gosto muito de trabalhar com a música dos anos 80, né? Por quê? Primeiro que é a referência que eu tive, né, quando aluna. Segundo, porque eu gosto muito das batidas, das marcações que as músicas mais antigas elas oferecem. Então, as minhas alunas, por mais que eu trago, gente, músicas que estão agora, talvez, né, na moda, ou músicas que estão muito sendo tocadas na rádio, uma música que outra em alguma aula, eu sempre vou ter aquelas do meu repertório inseridas na minha aula. Ou seja, vou explicar melhor. Talvez a música da coreografia seja essa música nova que eu vá buscar, que eu vá pesquisar. Mas as músicas dentro da aula, né, as músicas que constituem a minha aula, vão ser as músicas que elas já conhecem. Porque vai facilitar o meu trabalho e vai facilitar também o quê? O trabalho dos meus exercícios, né? O trabalho que eu quero imprimir dentro da sala de aula. Então, é algo que a gente tem que pensar bem, se a gente prefere, então, ter aqueles mesmos autores, né, sendo tocado sempre dentro da sala de aula, ou se a gente quer variar mais para fazer com que o nosso aluno, né, tenha um entendimento de diferentes estilos musicais. Isso também é interessante. Então, o que eu faço e o que eu na verdade, assim, sugiro para vocês, quem ainda não descobriu o seu repertório, ou que ainda não tem, assim, autores em que você sempre, né, acaba trabalhando, fazer aulas, né, estruturar aulas aonde você coloque o aluno a conhecer diferentes estilos musicais, diferentes estilos de música, né, assim, músicas mais batidas, umas músicas mais lentas, ou com um repertório brasileiro, ou com um repertório americano,
né? Ou até músicas, né, francesas, que eu adoro música francesa, então às vezes eu trago música francesa para dentro da sala de aula. Então, dá para se construir uma aula assim, mas também é muito importante a gente sempre ter aquelas músicas aonde é a referência, aonde o aluno vai ouvir a música e vai lembrar do exercício, que vai lembrar do professor e vai dizer: ah, essa música é aquela que a Carol sempre coloca na aula. Ah, é aquela música que a Larissa sempre coloca na aula, né? Então é muito importante. Oi, Marise! Beijo! Ali, ó, o Djalma colocou: às vezes a playlist vem por elas. Não, os alunos, é muito importante a gente conversar com os alunos, né, gente? Pra saber o que elas gostam de ouvir. Eu acho que isso é importante, mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que a gente precisa ter também as nossas referências e ensinar isso pros alunos, né? Pra que eles tenham isso guardado, isso intitulado dentro deles, né? Que a professora Carol tem esse estilo de música que ela gosta de trabalhar, né? Porque senão o aluno também acaba se perdendo assim, mas, né? Que estilo musical que o professor gosta? Pensem comigo, se eu faço um exercício lá no início do ano com uma música, tá? Seja ela qual for. Se eu resolvo repetir essa música lá no final do ano, sem dizer o exercício, só larga a música lá no final do ano, depois que passou um ano inteiro, eu tenho certeza que elas vão lembrar alguma coisa do exercício. Por quê? Vai ficar marcado nelas. Vai ficar marcada aquela música, vai ficar marcada aquela movimentação. Então, por isso que é importante a gente ter os nossos repertórios, assim, marcados, né? Aqueles que a gente sempre vai repetir nas aulas, aquelas músicas que sempre vão aparecer nas aulas, mas também ter algumas músicas diferentes, né? Que provavelmente, olha, eu tenho quase certeza que os alunos vão chegar para vocês e vão dizer: prof, bota essa música aqui na aula. Porque elas fazem isso, né? Elas gostam de ir atrás e trazer pra gente aquilo que elas gostam de ouvir. Eu, na verdade, hoje em dia, é muito mais fácil a gente fazer pesquisa musical, né, gente? Primeiro, a gente tem os alunos que vivem na internet, que vivem buscando coisas novas. Segundo, os aplicativos, hoje em dia, você entra na lista de qualquer pessoa, né? Então, sei lá, vamos seguir os colegas de dança, né? Eu sigo muitas pessoas de dança, muitas pessoas me seguem e eu digo: olha, entra lá, pesquisa nas minhas músicas, vê o que você gosta, o que você acha. Eu acho essa troca muito saudável, que é uma coisa que não existia antigamente, né? Antigamente as pessoas iam para as lojas de disco, né? Das bolachão lá, para pesquisar música, para poder, né, trazer algo diferente, impactante, para poder coreografar. E que ainda se faz essa pesquisa, mas hoje em dia é muito mais fácil. Você consegue pesquisar músicas que vêm lá da Europa, né? Apenas num clique, entrando no YouTube ou entrando em sites. Então, hoje em dia tá muito mais fácil de a gente poder colocar a mão em cima de músicas que realmente a gente acha que faz parte ali do nosso trabalho ou que complete ali o pensamento do professor, ou músicas que façam sentido para vocês. Eu acho que isso é muito importante. A música tem que fazer um sentido, né? Porque por vezes pode acontecer de você pegar músicas e você não conseguir encaixar o movimento de vocês, né? Não conseguir identificar a movimentação de vocês. Então, eu tenho certeza que através do movimento que vocês criam, através do repertório motor de vocês, vocês vão conseguir identificar muitas músicas e vão acabar criando naturalmente esse repertório, né? A Marise colocou aqui, ó: sim, como estou dando aulas online, eu deixo minhas alunas escolherem as músicas. Quando assim, a gente vai construir uma coreografia, é óbvio que a gente acaba indo buscar músicas mais assim, como é que eu vou dizer? Músicas mais complexas, assim, que não são tão tocadas, ou músicas aonde possam exprimir, né, ou demonstrar aquilo, qual é o entendimento da ideia da coreografia, né? Se a ideia da coreografia é algo oriental, então a música vai ter que ser oriental. Então, é óbvio que em coreografias a gente faz essa pesquisa musical. Mas o que eu tô falando aqui, que eu acho importante, é a gente ter, então, em sala de aula também uma referência para os alunos. E é muito engraçado porque as minhas alunas hoje em dia, elas já começaram a gostar das músicas mais dos anos 90, 80, aquela batida mais
mais marcada de tanto que eu uso na aula, né? De tanto que eu coloco elas a ouvir. E ela diz, essa música minha mãe ouve. Eu disse, é verdade, né? Então, assim, mas elas começaram a curtir, começaram a entender. E aí facilitou até o trabalho do entendimento do movimento, porque elas já, ouvindo a música, elas já sabem o que eu quero, né? Que exercício que eu vou pedir para elas, né? Que tipo de exercício vai ser aquele tipo de música que eu vou trazer para elas. Então, eu acho que essas referências, assim, nos ajudam muito, gente, muito mesmo. Eu sei que não é algo que a gente se debruça muito, né? Mas é legal a gente pegar e pesquisar e entrar em listas. Hoje em dia no Spotify tem listas gigantescas, assim, se você colocar ali música anos 80, anos 90, né, acha listas gigantes. Se você colocar ali música eletrônica, música instrumental, então imagina que antigamente os nossos professores tinham que ir para as lojas, escutar, botar os headphones lá e ficar escutando, né, LP por LP. Hoje em dia é muito mais fácil, né, gente? Então não tem essa não, ó. É muito fácil a gente criar o nosso repertório através do estudo mesmo, estudo das nossas músicas, estudar as batidas. Olha aqui, ó, Marisa e minhas alunas me chamam de Good Times. por causa da música Good Times, Djalma, de tanto usar. Olha só, é uma referência para elas, né? Eu acho importante a gente imprimir isso no nosso aluno, né? Essa referência. Deixa eu ver, você tem playlists no Spotify? Sim, eu tenho, gente. Você pode acessar, vocês podem acessar o meu Spotify. Caroline Dani Stein, com 2 N's e I, que tem várias playlists. Eu sempre indico, por sinal, gente, eu sempre indico no meu curso uma playlist para ser usada com criança, que se chama Kids Bop, né? O Kids Bop são músicas da moda, assim, cantadas por crianças, né? Então tem lá a música Katy Perry, música do Justin Bieber, mas tudo cantado por crianças. Então é bem legal porque faz essa aproximação, né, do mundo infantil, aquelas músicas que eles gostam de ouvir. Então isso é bem bacana de a gente ter nas nossas playlists lá o Kids Bop. Eu sempre falo para todo mundo que faz o meu curso, vale a pena vocês entrarem lá e darem uma olhada lá dentro do Spotify. Mas a gente tem N músicas, né? Uma coisa bem importante também que a gente pode imprimir no nosso trabalho é que tem certos professores que gostam muito de músicas, né, brasileiras. Então acabam tendo essa tendência para as músicas brasileiras, ou que gostam muito de músicas americanas. Então isso também vai fazer com que o trabalho de vocês entre por linhas diferenciadas, né? Então as movimentações também vão acabar sendo diferenciadas, os estilos vão acabar sendo diferenciados. E eu não acho errado a gente sempre usar o mesmo estilo de música. Eu vou dar um exemplo meu, assim. Eu sou uma pessoa que eu pouco uso música brasileira. E eu não sei por que, gente, porque eu adoro música brasileira. Só que eu tenho uma referência tão grande nas músicas americanas, na época que eu era bailarina, na época que eu dançava, que eu sinto mais à vontade em imprimir o meu trabalho dentro de músicas americanas. Então é uma opção minha, né? Esses grupos mais dos anos 90 ali, TLC, Destiny Child, né? Nelly Furtado, Alicia Keys, é um estilo que eu gosto de trabalhar de música. São cantoras, eu gosto muito de cantoras também. Então isso é algo que eu imprimo e é algo, assim, que vem de mim, assim, eu gosto de trabalhar com esse tipo de música e as minhas alunas já estão acostumadas, né, a reconhecer esse tipo de música dentro da minha aula. E eu acho isso demais, assim, porque ajuda no entendimento da minha aula, ajuda até no ensino, gente, dos movimentos, né, a gente poder ter, então, esse caminho mais traçado, né, para os nossos alunos, na visão dos nossos alunos, né? Ó, Tony Braxton, é Braxton, eu acho, né, o sobrenome. Olha aqui, ó, vamos ver, tem um programa de rádio, o que vocês estão colocando aqui? Compartilho com elas as minhas playlists. É muito importante, sim, a gente compartilhar, sim, as músicas e fazer elas entenderem também, né? Elas estudarem as músicas. Eu sempre falo, estudem as músicas,
né? Ainda mais quando você trabalha um estilo mais lyrical, né? A gente precisa estudar a música, porque a movimentação, ela tá onde? Na batida da música. Ela, raras vezes, ela vai estar na contagem. Ela vai estar mais na batida. Olha quem tá aqui. Oi. Então, gente, hoje a minha Pocket Live, eu queria muito passar isso pra vocês, colocar essa reflexão na cabeça de vocês, porque a gente tem que fazer essas reflexões de vez em quando, né? Que tipo de música eu gosto, que tipo de repertório, por que eu gosto de usar essas cantoras, ou esses cantores, ou esse estilo musical? Será que, na verdade, é o movimento de vocês que se encaixa melhor a essa música, ou é a música que faz vocês fazerem esse tipo de movimentação? Então, isso é algo que a gente precisa, às vezes, parar um pouquinho para pensar, e também nunca esquecer de sempre trazer músicas condizentes com a faixa etária, gente. Eu bato muito nessa tecla, eu gosto muito quando trabalhar com criança, cuidar com as músicas, e não só dentro de sala de aula, principalmente em espetáculos, né? Porque eu já tive mães assim discutindo às vezes comigo, não, mas essa música aqui, um professor, até não foi o meu trabalho, foi um trabalho de um professor meu de hip hop, que ele usou Bruno Mars, e uma mãe disse que era apologia ao machismo e tal, e não gostou, e veio discutir com a gente. A gente falou, bom, Bruno Mars, ele faz parte da cultura do hip hop, não tem como não coreografar hip hop ou street dance sem falar né? Então, é bom a gente até se inteirar sobre isso. Às vezes tem a questão cultural, né? Aquela música faz parte da cultura da modalidade, então não tem como a gente fugir, né? Então acho que às vezes até é bom a gente saber disso para poder argumentar com os pais, né? Que estão ali com a gente. E também eu acho que isso faz parte do crescimento do professor e faz parte também do crescimento do aluno, né? Ser exposto a diferentes estilos de música, a diferentes formas, pensamentos, né? De que, bom, olha que legal, você conhece o Michael Jackson, né? Porque o Michael Jackson já morreu já faz 10 anos, né, gente? 11 anos esse ano fez, né? E ele foi um ícone, então essas novas gerações não conhecem o Michael Jackson, não sabem quem é o Michael Jackson. A gente precisa usar, sim, precisa, por quê? Porque ele faz parte da história do jazz. Não tem como não usar Michael Jackson, porque ele faz parte da história. Então, você também tá mostrando ali a parte da história, né? Da cultura, da música pop. Então, tem todo um porquê de a gente trabalhar com certos cantores, não só pela questão musical, mas sim pela questão de você estar ali mostrando pro aluno, né, que por trás da música ali tem toda uma história referente à modalidade, referente ao jazz, né? Então acho que isso é muito, muito, muito importante, a gente sempre tá pensando, repensando que tipos de música que a gente tem que trazer para dentro da nossa sala de aula, certo, gente? Queria deixar aqui um recadinho muito especial, então, dia 27 e 28 de janeiro eu vou estar aqui na minha escola em Porto Alegre ministrando Jazz for Fun, metodologia do ensino do jazz para crianças e adolescentes. Vai ser um curso híbrido, então quem não vai ter como vir a Porto Alegre vai poder fazer esse curso online, né? Ou quem quiser vir fazer o presencial comigo, vai ser um grande prazer. As informações eu posso passar no direct depois para vocês. E grudem aqui comigo, fiquem aqui junto comigo no canal do Jazz for Fun, pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pelo Telegram, porque eu sempre tô postando informações. E a nossa Pocket Live vai ser sempre nas terças-feiras, né? A gente ainda tem mais 2 terças-feiras, depois vem o Natal e aí eu vou dar uma pausinha, mas a gente ainda tem mais 2 terças-feiras para falar de assuntos importantes no Jazz Dance. Então tragam para mim também assuntos que interessam para vocês, que eu esteja aqui falando e que vocês possam estar aqui também comentando, curtindo comigo, pra gente poder então fazer esse bate-bola assim e poder conversar um pouquinho mais sobre coisas importantes. Hoje o Vicente tá aqui comigo, né, fazendo a live junto com a mamãe. Você quer participar aqui do online? Entra em contato comigo ali no direct que eu posso passar todas as informações. Certo, gente? Então,
Vou deixar um beijo grande, espero que vocês tenham gostado dessa Pocket Live. Foi uma Pocket Live rapidinha, mas eu acho que foi muito importante a gente falar. Te amo, Bianca. Ó, quem quiser, presta atenção, quem quiser conhecer um pouquinho mais dentro do meu Spotify, as músicas, entra lá, Caroline Dani com 2 N's e I, Stein, S-T-E-I-N. Eu tenho várias playlists lá, posso também indicar algumas playlists. E vamos continuar então nesse caminho, né, gente, de se trocar, de a gente poder entrar nos repertórios dos outros professores, conhecer o que os outros professores trabalham, né, dividam as músicas de vocês. Eu acho que a gente não precisa estar lá guardando as nossas playlists para ninguém ver, porque eu acho que música, gente, é universal, a gente tem que dividir, porque cada um vai saber o que fazer com as músicas. Então, vamos dividir música, tá, gente? Entra lá no meu Spotify. Beijo grande, tá? Tchau. Até próxima terça com mais uma Pocket Live. Tchau. Tchau, tchau.